pessoal, sejam bem-vindos à nossa nova videoaula de oratória e hoje, conforme prometido, eu vou falar sobre os 5 PEAs. Mas, João, o que vem a ser esses 5 PEAs? Os 5 PEAs são o que eu chamo de pontos estratégicos para apresentações. Aplicando direitinho esses 5 PEAs, com certeza você vai sentir muito mais segurança e muito mais autoconfiança durante a sua apresentação, principalmente em relação às possíveis críticas e questionamentos que vierem a surgir. Tá? Não é que vão deixar de haver as críticas e os questionamentos, porque a gente tem que ter em mente que as pessoas pensam de forma diferente da gente, as pessoas têm crenças e convicções diferentes da gente, então sempre vão haver algumas críticas, alguns questionamentos em relação ao tema que nós estamos apresentando, ok? Só que aplicando direitinho os 5 PEAs, com certeza você vai se sentir muito mais autoconfiante, você vai se sentir muito mais preparado para responder a essas perguntas, responder às possíveis críticas e questionamentos, ok? Então vamos ver quais são esses 5 PEAs. Durante o vídeo eu vou apresentar detalhes de cada passo, mas no início anotem aí os 5 PEAs, os 5 passos importantes para as suas apresentações de sucesso. Então o primeiro PEA. O primeiro PEA é para qual público eu vou falar. O segundo PEA, qual o meu nível de conhecimento em relação ao tema que eu vou apresentar. O terceiro PEA, que impacto eu pretendo causar na minha audiência. O quarto PEA, quais serão as possíveis reações contrárias à ideia que eu estarei apresentando. Quais serão as possíveis barreiras de comunicação durante a minha apresentação. E o 5 PEA é como que eu vou lidar estrategicamente com essas situações. Ok? Então vamos lá. Agora, detalhadamente, ponto a ponto dos PEAs. O primeiro PEA é qual é o público que eu estou me dirigindo. Então, para qual público eu vou falar? É importante que eu saiba detalhes, o maior número de detalhes que eu puder dessa minha audiência. Então, primeiro, eu tenho que localizar geograficamente meu público. Em que região geográfica está esse público? Palestra que eu vou ministrar, reunião que eu vou dirigir ou a aula que eu vou ministrar. Então, em que região geográfica? A região geográfica em que está inserido o meu público faz diferença em determinado contexto que eu vou colocar na minha apresentação, lembrando que eu quero o que das pessoas? Eu quero conexão com as pessoas. Faixa etária. Faixa etária é outro ponto importante a saber. Que faixa etária, média de faixa etária que tem o meu público? Se for um público com pessoas mais sêniores, por exemplo, eu tenho que ter um tipo de abordagem diferente. Se for com jovens, evidentemente, eu tenho que ter uma outra abordagem em um outro contexto em relação à apresentação do meu tema. É importante também eu saber quais são as expectativas. Então, eu vou apresentar um determinado tema, eu vou falar sobre um determinado tema. Eu tenho que estudar o meu público, que expectativas essas pessoas esperam. Então, por exemplo, eu vou dar uma palestra sobre liderança. Quem é o meu público? Meu público são novos líderes, são pessoas que estão sendo preparadas para a liderança ou são pessoas que já estão na liderança, já têm uma certa maturidade na liderança? Então, com certeza, dependendo dessa resposta, o meu contexto ele vai ser bem diferente nos 3 casos. E se eu tiver o público ainda misto, eu tenho que pensar como é que eu vou dirigir a minha apresentação falando para os 3 públicos. É importante eu conhecer detalhes dessa minha audiência, o nível de conhecimento dessas pessoas. Então, imagine um médico montando uma palestra. Se ele vai dar uma palestra num congresso de medicina, onde o público majoritariamente é composto por quê? Por médicos. Então, é claro que ele vai usar um jargão técnico, uma linguagem própria da medicina. Agora, se esse mesmo médico vai ministrar uma palestra para pessoas, por exemplo, que não são formadas em medicina, o que vai acontecer? Ele não vai poder usar o jargão técnico, ele vai precisar fazer uma transferência desse jargão técnico para uma linguagem que seja própria ao conhecimento dessas pessoas. Então, a gente tem um exemplo no mercado que é o Dr. Drauzio Varela, por exemplo. Ele consegue criar essa linguagem mais popular, ele consegue falar com as pessoas e se fazer entender em relação aos cuidados que tem que ter com saúde, com higiene. Então, o conhecimento do público é fundamental para que eu me prepare estrategicamente para uma apresentação, para a minha performance, para o contexto da minha apresentação. Bom, segundo PEA,
qual o meu nível de conhecimento? Tenho o meu tema, parto do marco zero. O que eu preciso saber mais do meu tema? Eu já sei o suficiente para fazer uma boa apresentação, para apresentar uma boa reunião, para ministrar um bom treinamento? O que eu preciso saber mais? Tenho outras fontes de pesquisa onde eu posso ampliar o meu conhecimento, onde eu posso aprofundar o meu conhecimento? Lembre-se, para que você consiga passar sua mensagem com credibilidade, com segurança, você precisa ter brilho nos olhos. O brilho nos olhos você consegue numa apresentação quando você está entusiasmado e quando você está envolvido com o seu tema. Então, no momento de montar o roteiro, no momento de pesquisa, então pesquise bastante sobre o seu tema, se envolva, ache curiosidades, histórias interessantes, para que você dê o colorido, para que você crie o entusiasmo, o seu entusiasmo em relação ao tema. Você só vai conseguir entusiasmar as pessoas quando você se sentir entusiasmado com o seu tema. E outra coisa importante, você tem que ficar atento se você não está só vendo o seu ponto de vista em relação ao tema. É importante que você perceba quais são os outros pontos de vista também em relação ao seu tema. Você tem uma visão em relação àquilo que você vai apresentar. E os outros prismas em relação a isso? Vamos dar um exemplo, um tema polêmico. Vamos supor que você vai fazer uma apresentação sobre aborto. Então, já de cara, você sabe que é um tema polêmico. Então, na tua audiência, você vai encontrar o quê? Pessoas que são a favor, pessoas que são contra e pessoas que estão em cima do muro, não tendo uma opinião formada. Com certeza, você vai ter, no mínimo, esses 3 tipos de público lá na sua audiência. Então, você tem uma posição, evidentemente, ou você é a favor ou você é contra na hora de montar o seu tema. Só que você tem que ter em vista o que o teu público pensa também, quem pensa o contrário daquilo que você pensa. Então, durante a preparação da sua palestra, da sua aula, da sua apresentação, você tem que ter isso como ideia. O teu nível de conhecimento, o nível de conhecimento do seu público e quem pensa o contrário do que você pensa. Quem pensa o contrário sobre o seu tema e como essas pessoas pensam em relação ao seu tema. Isso é muito importante também. Vamos ao terceiro pé. Que impacto eu quero causar nas pessoas? Que impacto eu quero causar na minha audiência? Então, que reação emocional eu quero causar? Que ideias eu quero que receba adesão? Que mudanças eu pretendo fazer nas pessoas? Então, isso é muito importante para que eu utilize o quê? As histórias corretas. Então, durante a minha apresentação, é importante que eu conte histórias, que eu conte vivências. As pessoas gostam de histórias pessoais, as pessoas gostam de vivências. Supor, eu vou ministrar um curso de liderança. Não adianta eu chegar lá com um monte de gráficos, com um monte de fontes que foram extraídas de livros. Não é que não seja importante, isso é importante, isso mostra o quê? Que eu pesquiso, que eu tenho conhecimento. Mas o que enriquece muito mais a minha aula, muito mais a minha apresentação, são as minhas vivências. Então as pessoas precisam olhar para mim e falar, essa pessoa ela tem vivência, realmente ela já passou por isso, então ela tem conteúdo para me mostrar que é possível mudar, que é possível acreditar, que é possível liderar melhor as pessoas, que é possível me relacionar melhor com as pessoas, que é possível eu ter um ambiente sadio de trabalho. Então só com as tuas histórias, com as tuas vivências, é que você vai se conectar com as pessoas para que elas venham aderir às suas ideias. Então, como que eu vou procurar interagir com as pessoas? Eu já tenho em mente quem é meu público, eu já tenho em mente o meu nível de conhecimento, o que eu preciso saber mais, eu já tenho uma ideia de como o meu público pensa, de quem pensa o contrário do que eu penso. Então, como é que eu vou criar estratégias para interagir com as pessoas? Eu vou aplicar uma dinâmica, se for um treinamento, eu vou aplicar um jogo corporativo também, no caso de um treinamento, ou se for uma palestra interativa, dependendo do espaço que eu tenho, eu posso fazer algumas brincadeiras, alguns jogos com a plateia. Numa reunião, como é que eu posso criar uma interatividade? Como é que eu instigo as pessoas a me fazerem perguntas, se for uma apresentação de vendas, por exemplo? A gente sabe que quanto mais o teu prospect te faz perguntas, maior é o nível de interesse que ele tem no teu produto, no teu serviço, né? E como é que isso está trazendo benefícios para ele. Então, criar essa interatividade é fundamental e isso está diretamente ligado ao impacto que você quer causar com a sua apresentação. Bom, o quarto pé são quais as possíveis reações contrárias
as minhas ideias apresentadas, quais são as possíveis barreiras durante a minha comunicação. Então, vou dar um exemplo. Ministrando um treinamento de liderança. Qual é meu público? Eu sei que eu tenho que estudar meu público. Bom, meu público são executivos que já têm uma certa maturidade na liderança, já lideram há alguns anos. Então, certamente, o tema que eu vou apresentar vão levantar alguns questionamentos e vão ser feitas algumas perguntas em relação a isso, já no nível de maturidade do meu público. Eu vou levar uma ideia, possivelmente eu vou levar algumas teorias de liderança, eu vou levar o que o mercado está aplicando, o que está dando certo, o que está dando errado, e aí possivelmente vão acontecer algumas perguntas. Ah, mas eu apliquei determinada prática de liderança e você está falando que essa é a mais utilizada, mas comigo não deu certo, por exemplo. Aí quem não está preparado já fica vendido, né? Não, eu tenho que imaginar, eu acredito nessa prática que eu estou te apresentando, mas eu tenho que entender e ouvir o outro por que não deu certo, para que eu possa entender o que aconteceu, para que eu possa aconselhar melhor aquele meu aluno. Então é fundamental que eu já me antecipe às perguntas e me antecipe aos questionamentos. Então eu tenho que realmente parar e pensar, na hora que eu estou montando lá o meu roteiro de aula, o meu roteiro de apresentação, imaginar, olha, eu penso desse jeito, mas quem pensa de forma diferente? Pensa como? Que possíveis perguntas, que possíveis críticas ou questionamentos vão acontecer? É um exercício mesmo, um exercício prático. E aí eu já pulo para quê? Eu já pulo para o quinto pé, que é como que eu vou lidar estrategicamente com essas situações. A partir do momento que eu já elenquei as possíveis perguntas, os possíveis questionamentos que vão acontecer, eu tenho que já me antecipar às respostas que eu darei. Então, tendo determinada pergunta, que resposta que eu vou dar? Então, a pessoa fala, mas legal isso que você está apresentando aí sobre práticas de liderança, mas eu apliquei com a minha equipe e não deu certo. Então, o que eu vou perguntar para essa pessoa? Eu tenho que entender qual é o contexto da equipe, que nível de maturidade da equipe, né? Como é que é o dia a dia. Aí tem aí um monte de outros pontos para serem analisados para chegar numa resposta mais concreta. Mas é importante que eu já me antecipe a essas perguntas para que eu possa responder com tranquilidade. Outro ponto que é fundamental que eu lembro, eu tenho que criar empatia o tempo todo durante a minha apresentação, durante a minha reunião, durante a aula que eu estarei ministrando. Então, o que é empatia? É o respeito pela opinião do outro. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar a forma como a outra pessoa pensa sobre aquela situação, sobre aquele tema. Só assim eu consigo me concentrar e entender por que a pessoa pensa dessa maneira, entender por que a pessoa está fazendo essa crítica ou esse questionamento, sem me melindrar, para que eu possa concretamente formar uma contra-argumentação para responder aquilo que a pessoa está levantando. Então é importante sempre ter esse ponto bem em vista, que é a empatia que eu tenho que ter quando tiver uma crítica, quando tiver um questionamento em relação àquilo que eu estou apresentando. Ok? Então, guarde a partir de agora 5 pés. Quando você for planejar sua apresentação solo, sua reunião, com certeza, aplicando esses 5 passos, você vai ter um resultado bem mais positivo e vai se sentir muito mais seguro em relação a críticas e questionamentos. Boa sorte, te encontro na próxima videoaula. Vem com a gente, vamos falar em público!